trabajo se llama Estructura y relaciones semánticas en los compuestos nominales en urarina. Los principales objetivos de este trabajo son describir las posibilidades combinatorias de las categorías gramaticales que forman los compuestos nominales en esta lengua, así como la estructura interna de las unidades léxicas que se combinan para determinar si estas se tratan de unidades simples o derivadas. También nos interesaba determinar las motivaciones semánticas implicadas en la expresión de los compuestos nominales y ver si es posible establecer una clasificación a partir de estas motivaciones. Para poder contextualizar un poco mejor el trabajo, voy a hablar un poco sobre el pueblo y la lengua urarina. El pueblo urarina tiene aproximadamente 6.000 habitantes que se encuentran distribuidos en comunidades ubicadas a lo largo de los ríos Chambira y Urituyacu y sus tributarios, y en el río Corrientes en la región de Loreto, Perú. Gran parte de la población urarina se encuentra principalmente entre los ríos Chambira y Urituyacu, y encontramos 6 comunidades en el río Corrientes, que son de migración más reciente, de más o menos los años 50. La lengua se encuentra en estado vital, aunque hay reportes de que en la zona del Urituyacu se está dejando de hablar. Los principales trabajos descriptivos sobre la lengua se han hecho principalmente sobre la variedad hablada en el Chambira. Bueno, nosotros hemos trabajado principalmente en la zona del Corrientes. La lengua es considerada una lengua aislada, aunque en la literatura previa se establecieron distintas filiaciones, que actualmente se reconoce como una lengua aislada. Tiene un orden sintáctico, objeto, verbo, sujeto. También los conceptos de propiedad se expresan principalmente a través de nombres y verbos nominalizados, y más bien la clase de adjetivos es bastante débil. Solo dos términos se podrían considerar prototípicamente adjetivos, mientras que el resto son principalmente verbos. Presenta una morfología principalmente aglutinante con mayor complejidad a nivel verbal. No tiene un sistema gramatical de tiempo, pero tiene otros recursos, otras estrategias para expresarlo, como la combinación de marcas de aspecto o marcas de modo. Los datos que hemos podido recoger para este trabajo se hicieron progresivamente a través de distintos viajes a la comunidad de Nuevo Porvenir, entre octubre del 2017 y febrero del 2020, tanto en la misma comunidad como en la localidad de Nauta, que es una de las localidades más cercanas. Conformamos un equipo local de 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres de distintas edades. Recogimos aproximadamente 200 compuestos nominales y un total de 600 entradas léxicas que correspondían a distintos campos, ¿no? Nombres de plantas, nombres de animales, también nombres de objetos foráneos, porque nos interesaba cubrir la mayor cantidad de campos posibles para poder recoger distintas construcciones, ¿no?, en cada uno de estos campos. Para ello, nosotros hicimos distintas actividades, tanto en la comunidad como fuera de ella. En la comunidad hicimos recorridos dentro de la comunidad para identificar algunas plantas, o si era posible algunos animales. También visitamos la chacra, visitamos cerca de Nauta un bosque primario, donde pudimos identificar algunas plantas. También hicimos licitación, la narración de algunos relatos de tradición oral, etc. Como parte del componente ético, solicitamos los permisos dentro de la comunidad para poder realizar el trabajo. También se hicieron protocolos de consentimiento informado en formato bilingüe, dos formatos, uno para la gente que sabía leer, y para el caso de las personas que no sabían leer, se hizo una especie de guión en urarina de presentación que fue, interpretado por una persona que es de la comunidad y que también es un intérprete oficial de la lengua urarina, que es Demetrio Maclusi.
que de hecho nos acompañó durante todo, durante el trabajo de campo, ¿no? Para poder interactuar con la comunidad, porque las mujeres presentan un alto índice de monolingüismo en la lengua o un bilingüismo incipiente en castellano. Entonces, necesitamos de un intérprete. También estos datos fueron recogidos en el marco de dos proyectos, principalmente de documentación de conocimientos sobre plantas de la Universidad de Washington y la investigación sobre estructura y semántica de los compuestos nominales en urarina, que es parte de mi tesis de maestría. Bien, voy a pasar a Jaime, que nos va a explicar un poquito más sobre esta parte. Sí, bueno, gracias. Yo voy a explicar un poquito cómo estamos definiendo los lexemas complejos en urarina, y luego hacer una breve descripción de algunas estructuras que hemos encontrado, ¿ya? En urarina en realidad, conforme hemos estado estudiando esto, especialmente a partir del trabajo de Gemma, hemos encontrado que el urarina tiene procesos de formación de palabra bastante ricos y a veces es difícil distinguir, digamos, los niveles de léxico frente a la sintaxis, ¿no? Porque vamos a ver que hay lexemas bastante complejos con estructuras de frase, etc. Pero primero queríamos presentar simplemente eh, algunos criterios que nos han servido para identificar lexemas compuestos, ¿no? En cuanto a lo fonológico, la mayoría de elementos complejos en urarina, de lexemas complejos en urarina, tienen un patrón de acentuación que es distinto al de lexemas simples, ¿ya? Acá tenemos dos lexemas simples. El primero es yuca y el segundo es cocodrilo o lagarto, ¿no se llama? Sí. Entonces, como ven, el tono alto normalmente en los lexemas simples cae al final de la sílaba, ¿ya? Y acá, Gemma, creo que tú tienes que mostrar el ¿Sonido? sí, el ¿no? sonido. ¿Se escucha? ¿no? Sí. ¿Y el siguiente? Yascari. Entonces siempre el tono alto normalmente recae en la última voz, ¿no? Ahora, en la siguiente slide, este es un compuesto, ¿ya? Justamente tiene estos dos lexemas que les hemos mostrado, y es una especie de lagarto, el lagarto blanco. Y como ven, el tono alto, que ahorita lo va a repetir Gemma, recae ya no al final, sino en la penúltima sílaba, ¿ya? Y así se comportan normalmente fonológicamente la mayoría de compuestos. Yascari. Pues ahí varía un poquito, y ese es uno de los criterios que estamos utilizando. Los otros son, Gemma, para la siguiente, ahí está. Los otros son criterios un poquito más tradicionales de orden morfosintáctico y semántico. Los compuestos muestran identidad morfosintáctica. Por ejemplo, reciben el marcador de plural o el marcador de foco al final del compuesto, y no se puede quebrar, ¿no? La unidad del lexema. Entonces, en este caso, el Atecubiri es una planta, un tipo de piripiri o planta de sanación, planta mágica. Y como ven, el plural va siempre al final, igual en el número 6 con lagarto blanco. Y
También, aparte de tener identidad morfosintáctica, también tienen identidad semántica, ¿no? O sea que ya están de alguna u otra manera lexicalizados como un significado específico. En el caso de golondrina, por ejemplo, Tijia me parece que es pierna, si mal no recuerdo, y Baru es bola, ¿ya? Entonces perdón, no, yo estoy mal. Baru es bola. ¿Tijia qué es, Gemma? No me acuerdo. O sea, significa tijebaru puede ser tobillo, pero también es golondrina. Ya, ahí está. Entonces, digamos que solamente puede significar o uno o lo otro, pero no es difícil separar los elementos, o sea, no es composicional el significado, ¿no? Este proceso creo que lo va a explicar Gemma al final cuando hablemos un poquito más de la semántica de los compuestos, ¿ya? Ya, a la siguiente, Gemma. Como les dije hace un ratito, los lexemas complejos en Urarina hemos encontrado que de verdad es bastante complejo, es bastante rico. Este es un extracto de un trabajo un poco más largo que ha realizado Gemma como parte de la maestría que ha venido realizando, o que de hecho ya terminó, además de una excelente manera. Y no vamos a mostrar todos los diferentes tipos que hemos encontrado por cuestión de tiempo, más bien nos vamos a dedicar a mostrar algunos ejemplos que hemos extraído para que se den cuenta de la complejidad que tiene o que hemos encontrado en Urarina, ¿no? Entonces, algunos de los esquemas concepcionales que vamos a ver más bien están en el siguiente slide. ¿No? Que son estos de aquí. Y bueno, simplemente los puse para darles una idea de lo que vamos a ver, pero vamos a pasar rapidito al siguiente para ver algunos ejemplos, ¿no? Un primer esquema es digamos, el que normalmente se encontraría o esperamos encontrar en cualquier lengua, ¿no? Que es el compuestos de nombre más nombre. Por ejemplo, tobillo es tijiabarú, que es, en realidad es pierna más bola, es la bola de la pierna, ¿no? Hay un pescado que se llama yambina, que es un pescado pez que se encuentra en la Amazonía, y este pez viene del compuesto de pescado más chambira, ¿no? Porque normalmente este pescado se encuentra donde están las palmeras la chambira es una palmera, entonces ahí normalmente se encuentra o cerca de él. Y también hay compuestos de nombre más nombre más nombre, ¿no? O sea, hemos encontrado hasta tres nombres seguidos, como por ejemplo el nombre para el dedo pulgar, que es la madre de la cabeza de la mano, o el nombre, hay un ají que le llaman pipí de mono, entonces que se forma literalmente del nombre mono negro más pene más ají, entonces el nombre de un ají, ¿ya? Tema para el siguiente. Luego hay lexemas de nombre más nombre, pero que tienen un prefijo asociativo que no es productivo en la lengua, pero que sucede con bastante frecuencia en diferentes lexemas complejos, especialmente nombres de plantas y animales, pero también, como ven en el primer ejemplo, en algunos otros, digamos, en lexemas de otros campos semánticos, como por ejemplo banco, que proviene de la casa, literalmente es la casa para el dinero, ¿no? El núcleo está a la derecha. O piripiri ayuda. El prefijo B
hace exactamente lo mismo, es otro lexema asociativo y hace exactamente lo mismo que Q. Entonces, por Jaime, ejemplo... permiso, les queda Sí, 5 minutos. 5 minutos, ya. Bueno, entonces, esa sopa de plátano, pasemos a la siguiente, ¿no? Y, bueno, luego hay lexemas complejos con nominalizaciones. Por ejemplo, la malva, que es una planta, literalmente es la que aprieta digamos, la que aprieta la enfermedad, ¿no? O sea, hay un ají que es dulce, entonces es el que es el ají que es dulce, literalmente, ¿no? Luego hay compuestos de tres elementos con un verbo al final nominalizado. El primer ejemplo que pueden ver es una especie, es un nombre de escarabajo y literalmente es el que se lleva el ombligo del niño, ¿no? O sea, es un tipo de insecto que, bueno, los urarina piensan que se lleva el ombligo del niño. A la siguiente, ¿no? Luego hay algunos otros tipos de lexemas complejos. El último, que es nombre más verbo, no tiene ningún nominalizador, lo cual es bastante interesante. Se parece mucho bueno, en algunos casos se parece al español y me imagino que también al portugués en algunos casos. Por ejemplo, Nutagupa es cubreojos, literalmente, ¿no? Es el anteojo, las gafas. Y en la siguiente, Gemma, el siguiente slide. También hemos encontrado compuestos con posposiciones. Quiero referirme 30 segundos al segundo tipo, porque en este caso la posposición de manera interesante no ocurre después o sea, normalmente es una posposición en la lengua, pero en este compuesto lo encontramos antes, ¿ya? Es prenominal. Es el caso de esta especie de víbora que vive debajo del agua, que tiene dos elementos. Uno es la posposición debajo, más culebra. Y creo que de aquí ya pasamos a la parte final, que es la semántica. Bueno, también hay cláusulas lexicalizadas. Por ejemplo, el nombre para pecarí o guangana, como le decimos en Perú, literalmente significa pez que camina en manada, por una cuestión mitológica. Y bueno, tiene al sujeto, que es pez, más un verbo que está conjugado en plural. Listo, los paso con Gemma. Bueno, para tratar de resumir un poco la parte de semántica, hemos encontrado que hay procesos metafóricos y metonímicos que pueden operar tanto en alguno de los constituyentes del compuesto o sobre todo el compuesto nominal, ¿no? Este caso es el de nombre más nombre. Tenemos Turinuta, Atarinuta, que literalmente significan ojo de pelejo, ojo de paujil, pero que se refieren a una especie de semilla, ¿no? Porque se establece una metáfora de imagen entre la forma y el color del ojo de cada uno de estos animales y la semilla. Entonces, tenemos dos dominios distintos, ¿no? De animal y vegetal. Luego tenemos la Nuyakari Tajienagre. En este caso, el primer elemento, el elemento de la izquierda, activa una cualidad en particular, ¿no? En el primer caso de yuca, el color, y en el caso del bufeo, el comportamiento o esta capacidad que tiene para nadar, para cruzar, que, digamos, establece una comparación entre este y el elemento de la derecha, ¿no? Porque esta especie de lagarto es blanca y porque esta especie de avispa puede sumergirse en el agua, puede nadar. Aquí en Vijija Nuri y Tijia Larigia, en el elemento de la derecha opera una metáfora orientacional, donde se establece, digamos, que sería delante, detrás, y luego, digamos, hay una relación metonímica de todo parte
en la expresión del compuesto, ¿no? Porque, digamos, Viji es el todo, que es la mano, y Hanuri vendría a ser en particular la espalda, que hace referencia al dorso de la mano. Y algo similar encontramos también para el pie. Planta del pie, tijia, larijia. Luego, aquí opera una metonimia sobre todo el compuesto, ¿no? Levatibujá y jubujá significan detrás del pantalón o detrás de la falda, ¿no? En referencia a la ropa interior, ¿no? Femenina o masculina. En sentido metonímico por el lugar donde se usa. Jaime, no sé si tú quieres leer esta parte de las conclusiones sobre la estructura. Ya, rapidito, ya con esto terminamos, ¿no? Como les dije al principio, hemos encontrado que hay la combinación de nombres, posiciones, verbos nominalizados, etcétera, en Murarina es bastante rica y además bastante compleja, ¿no? Pueden haber hasta 3 elementos, pero en algunos casos, además, que ya, bueno, vendría a ser parte de otro trabajo, hemos encontrado que al interior de los compuestos, la estructura además es bastante compleja, ¿no? A veces es una estructura frasal o incluso hasta clausal. Entonces, lo que muestra el Urarina es un continuo en realidad entre lexemas simples y cláusulas enteras lexicalizadas, que nosotros preferimos verlo hoy en día, que está un poquito más en boga desde el punto de vista de la teoría de construcciones, más que desde el punto de vista, digamos, un poquito más tradicional de separar el léxico de la sintaxis en 2 niveles completamente distintos, ¿no? Hay, digamos, una zona gris que los ejemplos de Lurarina, como me imagino en otras lenguas también ocurre así, revelan pues que en realidad hay un continuo de construcción, ¿no? Bueno, y no lo dije, pero el Urarina también tiene otra particularidad estructural bastante interesante que muestra núcleos tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, ¿no? Normalmente las lenguas prefieren uno u otro, pero con el Urarina hemos encontrado que los núcleos pueden ir tanto a la derecha como a la izquierda, dependiendo del tipo de construcción. Sí, y bueno, como mencioné, los procesos metafóricos y metonímicos pueden operar sea sobre alguno de los dos constituyentes o sobre todo el compuesto. Las construcciones que tienen un modificador basado en metonimia es altamente productivo. Hemos encontrado tanto en la denominación de especies animales como vegetales. Y bueno, básicamente estas proyecciones o comparaciones que se dan para establecer metáforas no son aleatorias, sino que existen mapeos y proyecciones sobre la base de su experiencia y su relación con el mundo, ¿no? Muchas son culturales. Creo que eso es todo, ¿no? Sí. Gracias. Bem, nós aqui agradecemos Rema e Jaime. Eu abro o espaço para as perguntas, comentários, opiniões. Fiquem à vontade para erguer a mão aí, tem uma setinha. Matías, por favor, pode abrir. Bueno, gracias, muchas gracias por la presentación interesante. Tengo una pregunta pequeña acerca de los lexemas de tipo anteojos que presentaron que carecen de un morfema nominalizador. La tercera persona en estos ejemplos, ¿cómo se marca? ¿Es un morfema cero? ¿Me escuchan? Sí, Vale. yo le contesto a Germán. Hay un morfema de tercera persona. Ajá. Hay un... y es presente en estos ejemplos. Sí, porque, o sea, en Urarina no hay tiempo gramatical, entonces es simplemente marca de persona, pero se entiende normalmente como presente. Vale. Porque es muy interesante porque este tipo de formación de palabras es bastante común en las lenguas de América del Norte. Y este es el primer ejemplo que veo, que conozco de América del Sur. Por eso me parece muy interesante que está presente en el Urarina. Muchas gracias. Gracias. Maria Emília, creio... Alejandra. Alejandra, dale. Es lo mismo, si no, espero.
Lo mío es muy breve en realidad. Quería saber justamente en función de la riqueza de estos ejemplos y sobre todo la posibilidad de utilizarlo para reflexionar sobre estas relaciones metafóricas y metonímicas en la composición, si está publicada ya la tesis de Gema. Sí, A ver qué está en el conteste repositorio. Está en el repositorio. Sí, de la universidad. de la Universidad Católica. Perfecto, entonces la voy a buscar porque realmente estos ejemplos son además muy útiles desde el punto de vista didáctico, ¿no? Cuando uno está explicando determinadas teorías gramaticales, siempre prefiero brindar a los estudiantes ejemplos de lenguas indígenas que son muchísimo más interesantes y variados que del español o de las lenguas bien conocidas. Muchas gracias. Está, María Emilia. sí, Perdón. perdón, disculpen, Perdón. ¿puedo poner el enlace en el chat de la tesis? Com certeza, por favor. Lo voy a buscar. Tá. Maria Emília, palavra sua. Gracias. Bueno, gracias por la exposición y sí, muy importante poner el enlace. Pues no tenemos muchos datos sobre esta lengua, entonces muy bueno saberlo. Me gustó mucho la parte sobre metáforas, metonimias, y me parece que por ahí también hay unos datos interesantes para comparar con otras lenguas. Todo lo que tiene que ver con, bueno, el pez chambira, que está asociado a una palma y entonces recibe el nombre a partir de la palma. Los pecarís, que mitológicamente están asociados a un pez, entonces pez que camina en manada. Entonces me parece que estos ejemplos tienen mucho interés como desde el punto de vista etnolingüístico, ¿no? Para conocer más sobre la clasificación, la visión del ecosistema. Entonces me llamaron mucho la atención. Y una preguntita sobre las partes del cuerpo. Ustedes nos dieron un ejemplo del pulgar que tiene una construcción bastante compleja. ¿Eso ocurre en muchas partes del cuerpo o solo ocurre excepcionalmente? Bueno, ocurre en el caso de los dedos, o sea, principalmente el pulgar, tanto de la mano como del pie, o sea, que tenemos hasta tres nombres, ¿no? Pero sí hay bastantes compuestos referidos a partes del cuerpo, de por lo menos dos nombres. Bom dia, aliás. Boa tarde. Estou fora do horário. Bom dia a todos. Obrigado aos organizadores. Eu vou aqui tentar compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, claro. Sim. Bom, muito obrigado aos organizadores, obrigado a todos que estão aqui presentes. O meu trabalho, o título é Negação no Sainawa, família Pano, Verbos Auxiliares. Ele é parte do resultado do meu pós-doc na Unicamp, sob supervisão do professor Angel, que eu agradeço também a presença. Aqui está meu e-mail. E aqui uma pequena introdução. Bem, o objetivo desse trabalho é a descrição dos verbos auxiliares que são empregados na negação da proposição no Sainawa. E quais são os reflexos dessa descrição? A partir dessa descrição, os reflexos são na classificação interna do Sainawa nas línguas Pano e nos estudos diacrônicos da negação nessa família, mostrando que não existe apenas o ciclo ascriptivo, como é defendido pelo Johan e pela Olga, que eles defenderam nesse último congresso do Amazônicas, mas existe, na verdade, um esquema complexo de gramaticalização nas línguas Pano em relação à negação. E o Sainawa vai mostrar exatamente isso. O Sainawa pertence à família Pano, tem uma descrição fonológica apenas, a descrição gramatical está se fazendo a partir de agora. Ela é falada no sudoeste da Amazônia, no Acre, no estado do Acre e no Brasil. Aqui um pequeno mapa. A seta vermelha indica onde estão os indígenas Sainawa-Jaminawa, da etnia Sainawa-Jaminawa, que falam a língua Sainawa. Então fica próximo da fronteira com o Peru. E aqui todas essas outras indicações são de famílias Pano. São cerca de 33 línguas Pano. Como eu tinha falado, são apenas 7 falantes do idioma Sainawa, entre os cerca de 100 indígenas do povo Sainawa-Jaminawa. Eu agradeço imensamente aos meus professores do Sainawa, seu Benedito, Iban, seu Roseno, Tupeitimá, e seu Jacinto, Chachi Pacati.
Os dados que eu vou apresentar são dados próprios, coletados durante 8 meses e meio de pesquisa de campo em 5 viagens a campo, entre 2008 e 2018. É uma breve apresentação tipológica sobre o Sainawa. O Sainawa, eu não coloquei aqui, mas ele é, em grande medida, polissintético, altamente aglutinativo, e ele é quase que exclusivamente sufixal. A ordem é AOV, SV, e o template do verbo é o verbo, morfemas derivacionais, aspecto, tempo, modo, e o número é opcional. A marca de número é opcional. O sistema de marcação de caso é ergativo absolutivo. O absolutivo é marcado com morfema 0, o ergativo com N, e existe uma cisão no paradigma pronominal. Pronomes de primeira e segunda pessoa do singular apresentam um sistema tripartido, com o acusativo sendo marcado por A. Esse trabalho ele parte de uma perspectiva tipológica funcional. Então, verbos auxiliares, como é que a gente compreende verbos auxiliares? A partir do trabalho do Heine, de 1993, em que ele estabelece algumas propriedades desses verbos auxiliares, que a gente vai ver exatamente que o Sainawa apresenta, e esses verbos auxiliares, eles estariam numa cadeia de gramaticalização. Eles têm sua fonte em morfemas lexicais, em verbos plenos, e o seu alvo seriam morfemas gramaticais. Os verbos auxiliares estão exatamente nesse meio termo, nesse lugar entre o morfema lexical e o morfema gramatical. E um outro conceito que é importante ter em mente, que eu vou apresentar no trabalho, é sobre negação padrão. O que eu chamo de negação padrão é a negação da proposição principal verbal declarativa. Ou seja, é a negação mais básica da língua. Isso a partir do estudo tipológico do Miestamo sobre a negação. Bom, primeiro ponto para tratar desses verbos auxiliares, a identificação. Então, eu uso a oposição entre afirmação e negação para identificarmos as locuções verbais que marcam a negação. Eu estou já trazendo esses 4 pontos para a gente, é o que a gente vai observar nos próximos exemplos. Então, a gente vai observar a identificação das locuções verbais que marcam a negação. Foram identificadas 4 negações com escopo diferente. Uma é a negação padrão, que é a negação básica, e as outras 3 são negações específicas sobre aspecto e sobre modo. A gente vai observar também que os verbos auxiliares são palavras fonológicas independentes do verbo lexical, e que os verbos auxiliares formam, com o verbo lexical, uma unidade associada ao mesmo sintagma verbal. Essa unidade é ocupada por um único verbo nas sentenças afirmativas. Ou seja, verbo lexical e verbo auxiliar é uma única unidade e corresponde na afirmação a um verbo lexical. E, por último, que os verbos auxiliares não têm conteúdo lexical. Esse conteúdo é expresso pelo verbo lexical. Então, primeira negação identificada, primeira locução verbal, a negação padrão. Eu sintetizei nessa locução. Ve, akma, ak é um verbo auxiliar, iktan, ik é um verbo auxiliar. Então, aqui você tem a afirmação, no exemplo 1A, dançou, saku aqui. A negação, saku, ama, ikaki. Então, você tem que ter, aqui tem um verbo lexical, igual a afirmação, mas você tem que ter um verbo auxiliar para trazer a marca de negação, ama, e um verbo auxiliar para trazer a marca de tempo, ikaki. O verbo a é o mesmo ak, é porque a língua, na verdade, ela não permite oclusivas em coda. Então, quando ela está diante de vogal, ela se realiza, o K se realiza, mas diante de consoante não se realiza. O mesmo para o IK. Isso porque, diacronicamente, as línguas pano tinham um verbo AK e IKI, e aí as vogais caíram. Então, nessa oposição, além de identificar a negação padrão, a gente identifica que os verbos auxiliares, eles não têm conteúdo lexical, conteúdo o mesmo, dançar, o mesmo da afirmação. Eles são palavras fonológicas distintas, então saku tem um acento na última sílaba, ama, acento na última sílaba, e kaki, acento no A, e o clítico se fica adjunto, né? Esse aqui é o clítico. Então, são palavras fonológicas distintas do verbo lexical, não tem conteúdo lexical, e se identifica essa... Sim, desculpa. E pela oposição se vê que é uma única unidade que corresponde na afirmação a um único verbo lexical. Então, essa é a primeira negação. A segunda negação identificada é a negação do aspecto habitual não passado. É exatamente um escopo específico sobre o aspecto habitual não passado.
A locução é vixma, e aqui é o verbo auxiliar ik, e a gente pode ver na afirmação do aspecto habitual no passado, esta canoa costuma se bolar, na shashura rabaka misman, a negação vai ser na shashura rabaka ismaman, então você precisa do verbo auxiliar, do i, para ter a marca do aspecto e a marca de negação, certo? O verbo lexical, ele perde a flexão. Aqui é um morfema derivacional, reflexivo. A terceira negação identificada é a negação do modo desiderativo, que a locução identificada é vekasmai ik e tempo e aspecto. Então, são dois verbos auxiliares, o ka e o ik. Aqui a gente pode ver exatamente na oposição, na afirmação do modo desiderativo. Roseno, Maria, bipai e niki. Roseno quis se casar com Maria. O caso desiderativo, o modo desiderativo, ele já precisa de um verbo auxiliar, porque ele também faz parte de uma gramaticalização. As línguas Pano, eu digo que são vários rios de gramaticalização. Aqui o rio da negação se encontrou com o rio do desiderativo. Então você já tem uma construção com verbo auxiliar. Na negação, você tem meren, eu, elso, bi, kasmai e niki. Então você vai ter o verbo lexical, que perde a flexão, você vê que ele deixa de ter o desiderativo passa para o verbo auxiliar, ka, e o i, que é o outro verbo auxiliar, traz a marca de tempo. Então, aqui existe também uma assimetria, porque o desiderativo vai para o verbo auxiliar. E, por último, a quarta e última negação com escopo específico é o proibitivo, que a locução é veyamawa e o verbo auxiliar ia. Então, na afirmação do modo imperativo, você tem paná ayakawa, bebam açaí, e na negação, mabush aya yamakawa, não bebam a caissuma. Então, o verbo lexical perde a flexão e vai para o verbo auxiliar ia, que traz a marca de negação e a marca de imperativo. Então, com isso, nós temos essas 4 locuções que marcam cada uma negação específica. E já vimos as propriedades 3 propriedades já vimos as 3 propriedades dos verbos auxiliares, que não tem conteúdo lexical, são palavras fonológicas independentes, e eles formam uma única unidade junto com o verbo lexical. Agora, para a gente ver a estrutura dessas locuções verbais, eu vou mostrar para vocês aqui no ponto 3, os slots onde ocorrem os morfemas derivacionais e os flexionais em cada uma das locuções, e nós vamos ver 2 propriedades dos verbos auxiliares. Os verbos auxiliares exercem a função gramatical de expressar morfemas flexionais, e os verbos auxiliares ocorrem em uma posição fixa na sentença, seguindo sempre o verbo lexical. Isso porque a língua é SOV, né, ou AOV. E, além disso, quando existe mais de um verbo auxiliar, como é o caso de ver, akma, iktan, iktan é tempo, aspecto e modo, o ak e o ik, ele tem uma posição fixa, eles nunca são intercambiáveis, sempre é nessa mesma posição. Então, da primeira negação que a gente identificou, que é a negação padrão. Cláudio, então, posso pedir para você ampliar um pouquinho a imagem? Acho que pode ampliar? Um pouquinho, por favor. Tá. Obrigado. Ficou melhor, né? Desculpa. Obrigado. No quadro 1, a gente tem a primeira negação, que é a negação padrão. Eu estou chamando essa forma básica, mas a forma máxima é essa que está aqui embaixo. Então, no verbo lexical, você tem os morfemas derivacionais. Junto a eles, tem alguns morfemas lexicais. Alguns morfemas flexionais. Esses morfemas flexionais, que é o prospectivo negativo, o desiderativo e o obrigacional, eles, por sua vez, já foram fontes eles já são alvo de uma cadeia de gramaticalização. Por isso que eles vêm junto do verbo lexical, neste caso. Então, aqui vem junto ao verbo lexical só esses 3 exemplos de morfema flexional. O verbo auxiliar ak, você vai ter a negação e você tem, opcionalmente, a marca de plural. E o outro verbo auxiliar ik, ele só se realiza, por isso que eu botei entre parênteses, ele só se realiza quando tem as marcas de tempo, aspecto e modo. E aí também, logo após, pode ter opcionalmente o plural. O que acontece é que o plural tanto pode vir no ak, como pode vir no ik. Ele não pode vir ao mesmo tempo nos dois, pode vir em um ou em outro. Então, aqui, para comprovar isso que eu estou falando, os exemplos. No exemplo 5, que é o filho de Rosa não estava trabalhando para nós e conosco,
Aqui a gente tem, só vou mostrar para vocês o verbo, rayashuna, amar e kimaki. Então, aqui você tem o trabalhar, o benefactivo e o associativo, junto ao verbo lexical, que são os morfemas derivacionais. E você tem o verbo auxiliar com a negação e o verbo auxiliar com marcas de tempo e aspecto. No próximo exemplo, a gente vai ver exatamente o caso de alguns verbos, de alguns morfemas flexionais que vêm junto ao verbo lexical. Então, exemplo 6. Nós ainda não remendamos a rede de pesca. Kachari amaki. Então, o ri, que é o prospectivo negativo, que é aspecto, vem junto de remendar. E tem essa configuração, como eu disse, porque ele já é resultado de um outro processo de gramaticalização. Já sobre os morfemas plural. Então, o morfema plural pode vir tanto no verbo auxiliar a, como a gente vê em elas não tomaram banho, nashi, abumá e kaki, ela vem no auxiliar a, como ele pode vir no auxiliar ik, como em vocês não estenderam a roupa, kuntã, amá e kabuki. Certo? Então, pode vir tanto em um como em outro e são opcionais. E, por último, sobre o verbo auxiliar i. Ele só vai ocorrer na locução verbal quando tiver marca de tempo, aspecto e modo. No exemplo 9, eu não brocarei amanhã. Sapã, sapã, sapá, amaki. Eu não broquei ontem, sapá, amá e xianqui. Então, como o não passado ele não é marcado na língua, ele não precisa do verbo auxiliar. Como o passado ele é marcado na língua, ele vai ter o verbo auxiliar trazendo a marca de passado. Quadro 2. Agora a negação do aspecto habitual não passado. Segundo tipo de negação. A forma básica vxma, como eu coloquei, e a forma máxima é essa aqui. O morfema derivacional vem junto ao verbo lexical, o ti, que é o obrigacional, também, exatamente igual à outra negação que a gente já observou, e o auxiliar aí, que sempre vai se realizar, por quê? Porque ele traz a marca de negação. E traz também a marca de aspecto negativo habitual não passado. E por que é que eu segmentei o S e o MA? Eu podia ter considerado como um único morfema, porque exatamente o bu, plural, se coloca entre os dois. Por isso que eu ainda tenho que fazer essa segmentação. Então, no exemplo 11, você tem os brancos não costumam beber cipó. Ayá isbumaki. Então, o bu vem exatamente entre os dois morfemas, que com certeza no futuro, talvez, isso possa se gramaticalizar como um morfema. Quadro 3, negação do modo desiderativo. A forma básica, vekasmai tá, e a forma máxima, v, o verbo lexical, morfemas derivacionais, um verbo auxiliar com a marca de negação, e um verbo auxiliar com a marca de tempo e aspecto, só ocorre se tiver tempo e aspecto, e o plural bu opcional. Eu segmentei S, ma e I, como S e I como um morfema descontínuo, desiderativo, negativo, porque eu ainda estou em dúvida. Eu acho que eu vou reanalisar como um único morfema, pois eu não encontrei nos meus dados nenhuma marca de plural entre os dois. Então, eu acho que nesse exato momento, pelo menos do que eu conheço da língua, dá para segmentar como um só. Eu ainda estou em dúvida, então eu coloquei separado aqui para a gente olhar. O dado 12... 5 minutos, tá? Tá. O dado 12 é um exemplo. Namorada nova, o Jaminawarara, não quiseram morar, e o Akasmai e Nibuki. Então, a mesma coisa. O verbo auxiliar vem para trazer tempo e aspecto. E o último exemplo, o proibitivo, que a gente tem essa forma básica, e a forma máxima, a mesma coisa. Morfema derivacional junto do verbo lexical, e o Yamakawa traz o imperativo e traz o plural. E aqui eu mostro uma marca não durma sem plural, não durmam com plural, por isso que eu segmentei também os morfemas assim, porque tem essa marca no meio. Demais propriedades e características dos verbos auxiliares. Bom, os verbos auxiliares, eles são formalmente semelhantes a um verbo pleno, lexical ou popular. Essa é a principal característica. Então, o verbo auxiliar ac é homônimo ao verbo ac, obter, caçar, ou um provérbio transitivo, que substitui todos os outros verbos transitivos. Então, no exemplo 15, eu obtenho bastante panema, a obter, não costumo caçar nada, a esmarra, inclusive aqui a negação. Já o verbo auxiliar ik, ele é homônimo à cópula ik, ser, estar, ou um provérbio intransitivo. E o interessante é que esse verbo, essa cópula, ela tem o mesmo comportamento do verbo auxiliar. Ela só ocorre para trazer marcas de tempo, aspecto e modo. No exemplo 16, minha esposa era branca,
você tem aspecto e tempo, então, ipauniki. No 17, a criancinha é minha, eu não tenho nem bakastará anaki, você não precisa da cópula. E o verbo auxiliar ka é homônimo ao verbo ka e. Eu devo ir embora. Inu katati. E por último dos verbos, o verbo auxiliar ia é homônimo ao verbo ia, ter. Elsoran, Bakã e aqui. Elso tem filho. E como a gente está fazendo toda essa identificação dos verbos homônimos, a gente também tem a identificação do morfema. O morfema de negação nas locuções verbais é homônimo ao advérbio de negação ma na negação do predicado não verbal, como no exemplo 20. Elas não eram bonitas. O aburá, xará, ma e pauniki. Então, esse advérbio aqui é que faz parte do processo de gramaticalização. Bom, finalizando as características, os verbos auxiliares, eles não governam a estrutura argumental da oração, essa função é exercida pelo verbo lexical. Você não quis armar a rede, então quem governa a estrutura argumental é o verbo lexical armar, que é transitivo. É a marca do ergativo e a marca do absolutivo. O K, o auxiliar, originalmente é um verbo intransitivo, K, ir, então não estaria governando, e o I é uma cópula, também não estaria governando. E por último, os advérbios de modo podem ser interpostos entre o verbo lexical e o auxiliar, no caso da negação padrão. Então, nesse exemplo aqui, o ará, cuxi, pã, amá e pauni, ele não corria bem. O advérbio de modo pode se interpor entre o verbo lexical e o verbo auxiliar. Conclusões. O Sainawa e a família Pano. O Sainawa não é dialeto Jaminawa, como defende Fleck. Fleck fez essa defesa porque ele só tinha por base a análise que eu tinha feito da fonologia. E realmente, fonologicamente, o Sainawa é muito semelhante ao complexo dialetal Jaminawa. Mas na negação padrão, a negação no Sainawa é V, Akma, Iktan, e nas línguas do complexo Jaminawa é V, Tan, Ma, ou seja, ele é só marcado pelo morfema de negação após os morfemas de tempo, aspecto e modo, enquanto no Sainawa você precisa dos dois verbos auxiliares. E aqui são quais são as línguas do complexo dialetal Jaminawa. E por último, para finalizar a apresentação, o Sainawa seria um testemunho de um estágio intermediário das cadeias de gramaticalização, verbo, advérbio, para tan, na negação das línguas pano. Então, no proto-pano, a gente teria um morfema de negação ma, de acordo com a Olga e com o Johan, um trabalho que eles vão publicar. E o meu trabalho que eu apresentei em 2020 na Unicamp, ainda não está publicado, são sobre as cadeias de gramaticalização. Então, para ficar só como exemplo, é um esquema complexo de evento, de ação e de maneira existencial. A marca, a locução do Sainawa, ve, akma, iktan. Então, você tem ação, que é o a, que é o verbo obter, e o i, que é a cópula. E essa seria uma cadeia, um momento intermediário. O momento final é exatamente no matiz, a negação do padrão, negação padrão no passado, que é veamar ikta. Então, você vê aqui que ele já se afixou ao verbo lexical, o amar. Com isso, eu observo que não existe apenas o ciclo ascritivo, como defende a Olga e o Johan, mas um esquema complexo. Então, vamos ver só a fonte, no Sainawa. Você tem no ve, akma, iktan, ma, iktan, é exatamente o primeiro ciclo, que é o ascritivo, que a Olga e o Johan falam, e, além disso, você tem um outro ciclo, que é do ak, obter. Então, literalmente, é como se a língua fizesse assim, na cadeia de gramaticalização. Você está sem obter algo. Você não faz algo. E assim você tem a negação padrão. Certo? E aí, os demais esquemas, eles só são um resumo, que sempre o Sainawa aqui, e no fim, outras línguas, como o Shanenawa, ou no caso da negação do aspecto habitual. No caso do modo deserativo, o Sainawa no final e a Minahua. No caso do evento de posse, que é o proibitivo, o Sainawa aqui, e no final o Shipibukoniro. Sempre no final eles se tornam morfemas gramaticais. É esse o caminho. Um morfema lexical que vai perdendo suas qualidades como um verbo e que vai se tornando um morfema gramatical.